É um, é um prazer enorme, uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês hoje, falando de um tema tão importante que é a jornada do paciente reumatológico no Brasil. Já me apresentaram, mas para quem perdeu, eu sou Bruna Chu, eu sou reumatologista em Curitiba e sou também professora de medicina na Universidade Positivo. Então, vamos ver se funciona aqui. Ah, ótimo. Nessa figura, nós temos uma pessoa caminhando. O que é uma jornada? Uma jornada é um trajeto a ser percorrido, mas é também superar obstáculos, vencer alguns obstáculos. E a jornada do paciente com artrite reumatoide começa já nos primeiros sinais e sintomas, nas primeiras dores, nas primeiras dificuldades, até a dificuldade de conseguir o diagnóstico, a dificuldade de conseguir o tratamento, tanto o tratamento com medicamentos, o tratamento farmacológico, quanto o tratamento não farmacológico. Nessa figura, nós estamos vendo uma pessoa caminhando sozinha, uma pessoa sozinha na sua jornada. Mas não precisa ser assim. As novas recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia de Artrite Reumatoide, que foram publicadas em 2017, colocam que o paciente não precisa fazer a sua jornada sozinho, que ele deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, lideradas pelo reumatologista, que é o especialista em artrite reumatoide, mas composta também por outros profissionais super importantes, como o fisioterapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o nutricionista. Já na primeira recomendação aqui, no primeiro princípio dessa nova diretriz, nós temos essa recomendação de que o tratamento deve ser multidisciplinar. Existe uma outra recomendação dessa diretriz da Sociedade Brasileira de Reumatologia que coloca que a decisão do tratamento não é só do médico. A decisão tem que ser de ambos. A decisão tem que ser compartilhada entre o médico e o paciente. E, para isso, o médico precisa dar informação, ser claro na sua informação, explicar as opções de tratamento para o paciente poder decidir, que é a vida dele que está em jogo ali. E, só um pouquinho. E será que essas recomendações realmente estão acontecendo? Essa dúvida gerou o projeto Jornada do Paciente Reumatológico no Brasil. Foi uma ideia das associações de pacientes que entraram com essa visão do paciente e eu, meus alunos, o pessoal da Universidade Positivo, entramos com a metodologia, com a visão do médico também. E essa nossa pesquisa teve mais de 2.000 respostas, sendo que 991 foram de portadores de artrite reumatoide. E foram essas 991 que geraram um artigo que nós apresentamos, um pôster que nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Reumatologia, que foi realizado em Fortaleza esse ano. Esse pôster fala sobre o acesso dos pacientes com artrite reumatoide ao tratamento multidisciplinar. Como que foi feita? Bom, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade. Nós elaboramos um questionário online através do Google Forms e isso foi divulgado nos blogs, ficou no ar durante 4 meses, no ano de 2018. Nós fizemos algumas perguntas sobre os dados demográficos dos pacientes, as características da doença, os tratamentos, e perguntamos para eles se eles saíam da consulta com dúvidas e se os seus médicos tinham uma linguagem acessível. E o que nós analisamos de tratamento multidisciplinar nessa pesquisa? A fisioterapia, que é importante, o alongamento, o fortalecimento, a preservação da articulação. A terapia ocupacional, que ajuda o paciente na adaptação das atividades diárias,
com utensílios de cozinha, com engrossadores para pegar uma escova de dentes, por exemplo, e também com a confecção de órteses para a proteção articular. E não menos importante, a psicoterapia, porque conviver com uma doença crônica que causa dor, é claro que afeta o psicológico, né? Então, a psicoterapia. Nós acabamos não abordando outras abordagens multidisciplinares, mas não que elas não sejam importantes. Quem que participou dessa nossa jornada aqui? Bom, na literatura, nós sabemos que para cada homem com artrite reumatoide, nós temos 3 mulheres. Então, é uma proporção de 3 para 1. Porém, na nossa pesquisa, 94% eram mulheres e somente 5% ali eram homens. O que isso quer dizer? Talvez as mulheres sejam mais ativas nas redes sociais, na internet, ou elas estejam mais predispostas a se expor do que os homens, mas foi uma discrepância bem grande que teve com a realidade. A respeito da idade, nós tivemos respostas de pessoas de todas as idades, praticamente, mas a média se concentrou ali nos 46 anos de idade, que foi mais ou menos o que é visto na artrite reumatoide mesmo. Essa figura aqui, nós temos a distribuição da população brasileira por regiões. Nós vemos que o Sudeste concentra a maior população e ali é o Norte e Centro-Oeste com menos. Na nossa pesquisa, essa concentração no Sudeste foi muito maior. 72% dos respondedores estavam no Sudeste, enquanto apenas 3% no Norte e no Centro-Oeste. Isso talvez reflita uma maior concentração em grandes cidades, que tem o Sudeste ou o acesso à internet também. Quanto tempo essas pessoas levaram para ter o diagnóstico? Bom, como a Lala comentou, na artrite reumatoide nós temos uma janela de oportunidade, que significa o quê? Que quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico e antes instituirmos o tratamento, menor é a chance de ocorrerem as deformidades. Os nossos pacientes levaram, em média, 2,7 anos para ter o diagnóstico. Tivemos uma parcela que conseguiu ter esse diagnóstico já no primeiro ano, mas teve muita gente ali que levou mais de 10 anos para ter o seu diagnóstico de artrite reumatoide. O nosso estudo não permite uma comparação direta, mas só para ter uma ideia, essa média de tempo na Dinamarca é de 2,2 anos, na Espanha de 1,6 e na Arábia Saudita de 2,5 anos. E o tratamento multidisciplinar? Então, a partir daqui, eu vou... sobre o tratamento multidisciplinar, 37,4% dos nossos portadores falaram que estão fazendo pelo menos uma modalidade. A mais frequente dentre elas foi a fisioterapia, com 22,3%, seguida pela psicoterapia, e a menos feita foi a terapia ocupacional, com 11,3%. A partir daqui, eu vou dividir os nossos pacientes no grupo que faz tratamento multidisciplinar com os que não fazem, são 2 grupos. A respeito da educação, nós vemos que os pacientes que fazem um tratamento multidisciplinar têm uma maior proporção deles que tiveram mais de 16 anos de estudo. A renda familiar, a maioria dos nossos pacientes se concentrou ali na faixa de menos de 2 salários mínimos, e a diferença de renda foi maior no grupo que não fez tratamento multidisciplinar. No grupo que fazia tratamento multidisciplinar, a diferença entre as faixas de renda era menor. E a respeito do sistema de saúde, nós dividimos as pessoas em usuárias exclusivas do SUS,
num outro grupo que usava o convênio ou o particular junto. Mas o que nós percebemos? Que o grupo que não fazia tratamento multidisciplinar, havia uma maior proporção de usuários exclusivos do SUS, com 35,8% contra 23,2%. E nós perguntamos também a esses pacientes quantas visitas ao reumatologista eles faziam por ano, e a média de visitas foi maior, teve significância estatística nesse dado, foi maior nos pacientes que fizeram um tratamento multidisciplinar. Quando perguntamos se saíam da consulta com dúvidas, vemos aqui que havia uma proporção maior de pacientes sem tratamento multidisciplinar que saía com dúvidas do que as pessoas que fizeram o tratamento multidisciplinar. E sobre a linguagem médica acessível, tivemos o mesmo achado. Uma linguagem médica acessível foi maior nos pacientes que faziam o tratamento multidisciplinar. Para concluir, o tratamento multidisciplinar é recomendado nas novas recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mas essa pesquisa mostrou que menos da metade dos respondedores está fazendo esse acompanhamento multidisciplinar e que existem possíveis fatores associados, um deles relacionado aos recursos, tanto do paciente quanto do serviço de assistência, e que a informação também é importante. Se o paciente esclarece suas dúvidas durante a consulta e se o seu médico tem uma linguagem mais acessível. Isso reforça que nós, reumatologistas, temos um papel muito importante na adesão dos pacientes ao tratamento multidisciplinar com a informação. E para finalizar, eu queria terminar com uma história que é de uma paciente minha, do hospital universitário. É uma senhora, ela autorizou eu contar a história dela, é uma senhora que tem um enfisema pulmonar muito grave, ela já é dependente de oxigênio. E acompanha comigo, principalmente por causa das articulações. E, numa das nossas consultas, eu acabei diagnosticando um câncer, e encaminhei para o oncologista. Infelizmente, eles não puderam fazer cirurgia porque ela não tinha um bom pulmão para isso. E ela veio na consulta, as minhas alunas atenderam, ela contou toda essa história. Quando eu entrei na sala, as alunas começaram a me contar, as articulações dela estão assim, o pulmão está assado, os dados vitais são esses. E eu já conhecia ela, já fazia algum tempo, né? Eu sentei de frente para ela e perguntei para ela, como que a senhora está lidando com tudo isso? E nesse meio tempo, ela começou a chorar. E ficou aquele silêncio na sala, as alunas presentes. Eu abracei ela. E depois que eu abracei ela, ela começou a me contar. Doutora, eu estou gastando o que eu não tenho para pegar um táxi, cruzar a cidade e fazer fisioterapia. Eu chego na fisioterapia, fico lá meia hora, 1 hora. Ela usa muletas e, por causa das muletas, ela não consegue levar o cilindro de oxigênio, então ela fica sem oxigênio para ir até lá durante todo o trajeto dela, durante a fisioterapia lá. E ela sofre muito nesse trajeto. E ela disse que ela acaba voltando pior da fisioterapia. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente acabou dando umas risadas, ela lembrou da cidade natal dela, o clima ficou mais ameno. Eu não tinha muito o que fazer a respeito das medicações dela. E aí, eu comecei a refletir. Será que a fisioterapia não está fazendo mais mal do que bem para ela? Analisando a jornada dela.
E aí nós combinamos que ela ia contar para o médico que indicou a fisioterapia, ia contar dessas dificuldades e ver se conseguia uma outra alternativa, uma fisioterapia mais perto de casa ou até algum atendimento domiciliar. E no final, eu olhei para ela e perguntei: posso contar a sua história? E ela disse para mim assim: doutora, a senhora pode fazer o que a senhora quiser comigo, só não me dê alta deste ambulatório, porque sempre que eu venho aqui, eu saio melhor do que quando eu cheguei. E aí, eu queria finalizar dizendo que o nosso objetivo, sim, deve ser a remissão, mas que você tem que ver qual é a jornada do seu paciente para o objetivo final ser o bem-estar dele. Obrigada.